foi assim que a gente encerrou o último bate-papo? Então, por quê? Por que oremos? Porque é assim. A partir do momento que eu começo a me dar conta que eu fiz uma série de coisas que me causam remorso, que me causam arrependimento, que fazem com que eu sinta culpa e eu começo a querer tratar disso, e vamos pensar nisso da seguinte forma: este momento representa o início do meu processo de cura, porque eu só me curo efetivamente quando eu consigo trabalhar a eliminação desses sentimentos que me causam tanto desconforto, tanto incômodo e tanta dor. E por que a oração ela vai se tornar extremamente importante daqui para frente? Desse momento em que eu, como ser humano, me dou conta de que eu preciso fazer alguma coisa em relação àquilo que eu fiz, que eu julgo errado. Porque eu vou lidar com os meus sentimentos de culpa e eu preciso parar para pensar numa questão dramática que acomete a humanidade. E nós vamos entender um triste papel que as religiões desempenharam diante da ignorância daqueles que sempre as conduziram. Homens encarnados. Porque as religiões trataram as questões da responsabilidade como culpa. E toda a culpa precisou ser punida. Então, dentro de nós, dentro de cada um de nós, vive uma verdade que foi construída, que a toda a culpa cabe uma punição. Ao passo que deveria ser construído naquela época, desde a mais antiga época, que a todo problema que eu causei, cabe a responsabilidade de corrigi-lo. Entretanto, o homem, presa da sua vontade de domínio e controle e de ser enaltecido, transformou a seu bel prazer a responsabilidade de correção em culpa para que houvesse a punição. Porque a partir da punição eu posso ferir, meu amigo, eu posso subjugar. Então, o que acontece? Eu, na minha história, também me aproveitei disso e fiz daqueles que eu julguei que estavam errados, pessoas que sofreram em minhas mãos. Então, olha como o mecanismo vem se inverter agora. Eu me considero errado em algumas coisas que eu fiz e a consciência vai começar a me cobrar na mesma moeda que eu cobrei. Isso é um fenômeno natural. De eu aplicar a mim mesmo aquilo que eu achei justo aplicar nas outras pessoas. Isso é simples dessa forma. Então, eu acho que esses 10 minutos que vamos prosear agora, a gente precisa parar para pensar um pouco nisso. Que tudo aquilo que eu sempre fiz, o meu inconsciente vai acabar trazendo para que eu faça comigo mesmo. Não como uma questão de punição, pura e simplesmente, mas como uma questão de justiça. O meu inconsciente vai trabalhar a ideia que é justo que eu faça comigo aquilo que eu fiz com os outros. E isso vai dificultar tremendamente eu adquirir a capacidade de me perdoar. Por quê? Para que eu trabalhe na reconstrução do que eu fiz de errado, eu preciso falar para mim, tá bom, cara, eu errei. Nossa, foi um desastre. Eu cometi verdadeiras atrocidades, ou eu machuquei quem eu não queria, machuquei quem eu amava, reconheço que não pude
me colocar no lugar daquela pessoa, não levei em conta as coisas que ela me falou, mas eu fiz em função da minha ignorância, fiz em função da minha incapacidade. E a partir daí, desculpem, se eu fiz e reconheço que por ter estado ignorante naquele momento, eu falo, tá bom. Agora, por favor, como é que eu faço para corrigir isso? Como é que eu conserto isso? Como é que eu saio dessa situação para que eu possa aliviar minha consciência? Então, todo o trabalho da cura, isso, gente, a gente precisa parar para pensar muito. Todo o trabalho da cura se concentra num trabalho que eu vou fazer comigo mesmo para dar conta daquilo que a minha consciência me acusa. É simples assim. Não há nenhum remédio que se compre numa farmácia. Não há nenhuma receita que um médico possa aviar para você, que resolva os seus problemas de consciência sem que você efetivamente não se debruce para trabalhar o entendimento das consequências daquilo que você fez. Mesmo que isso já esteja lá, meio recalcado no teu inconsciente. E por que eu falo, nossa, mas se eu já nem lembro? A gente não lembra, mas o inconsciente aflora. A gente se boicota o tempo todo. A gente, quando as coisas estão quase dando certo, a gente dá um jeito de alguma coisa dar errado. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas é muito comum. Então, o que eu vou fazer a partir daí? Preciso compreender que eu estou numa escola. E como uma escola existem orientadores. E é uma escola muito especial, que existem os tutores nossos. E vamos dar muitos nomes, mas vamos ficar com o anjo da guarda, o anjo guardião, o teu mentor, o teu orientador, os teus orixás. Sabe? Não importa. O nome pouco importa. A maneira como você vê é o que conta. Tem que ser bom para você. Então, a prece vai se transformar na mais poderosa das ferramentas, porque nós vamos aprender a humildemente pedir ajuda para essas pessoas que têm este papel de nos ajudar nesta escola a abrir a nossa mente. Então, entrar em prece, pedindo para que eles nos auxiliem a ver as coisas com clareza, a nos fortalecerem, isso vai, antes de mais nada, desenvolver um sentimento de humildade e de reconhecimento que a gente precisa de ajuda. É isso que vai fazer a grande diferença. Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda, seja na oração, e mais adiante eu consigo compreender também que eu preciso da ajuda de um terapeuta. Muitas vezes só um terapeuta conseguirá me auxiliar, né, a acessar essas questões, que estão até além de eu pura e simplesmente pedir ajuda ao meu orientador desencarnado. Muitas vezes a ajuda dele me direcionará na busca de um terapeuta. E eu preciso compreender isso com muita clareza. Peço que reflitam nisso, peço que pensem muito a esse respeito, porque daqui para frente é um trabalho de eu mergulhar dentro de mim, pedir ajuda à espiritualidade que me acompanha e aprender a perceber qual é o caminho aqui no plano encarnado que estará aberto para mim. E fatalmente, por este caminho, passará muitas vezes a presença de alguém que estudou e se preparou para me ajudar a lidar com as minhas questões inconscientes. Porque muitas vezes eu quero fazer tudo certo e não consigo. Não é problema de má vontade, é problema de incapacidade. Então eu preciso aprender a encontrar alguém que me ajude. Por este momento, a gente
para que logo em seguida a gente se aprofunde, tá bom? Um beijo no coração de vocês.